Nós estamos dando sequência, tentando entender o que aconteceu com uma das igrejas mais tradicionais de Santa Cruz do Capibaribe, que é a Igreja Vale da Bênção da Nova Santa Cruz. Essa igreja tem sido alvo, na verdade, tem acontecido dentro dela uma certa disputa, e isso acabou saindo da igreja e indo para os tribunais de justiça, delegacia de polícia, isso tem acontecido. Eu tenho dito, inclusive, que o ideal seria que tudo fosse resolvido dentro da igreja, mas, como esse fato tornou-se público, cabe ao nosso blog, a nós como imprensa, tentar esclarecer isso, ouvindo todos os lados envolvidos nessa história. Recentemente, a Delegacia de Crimes Cibernéticos em Caruaru identificou o disparo de fake news, vitimando pessoas da Igreja Vale da Bênção. Dentre essas pessoas, o próprio pastor Mauro Simões. Para falar sobre isso, eu estou com Manassés, que é filho do pastor Mauro, e seria importante, Manassés, que a gente entendesse o porquê tudo está acontecendo e a reação de vocês também ao receber os dados, as informações apuradas ali pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. Bom, Ney Lima, ouvintes e espectadores, para a gente tem sido um momento muito triste, porque quando se trata de uma igreja, ninguém jamais espera que um grupo de pessoas se levante de forma, eu diria até mesmo cruel, contra a liderança da igreja, a fim de retirar o pastor a qualquer custo. Foi justamente o que aconteceu eu diria, há mais de um ano. Esse movimento se levantou dentro da igreja, e a Igreja Vale da Bênção, contra o pastor Mauro, e depois do início desse ano, especialmente depois do mês de fevereiro, muitos problemas ocorreram e tiveram que realmente ir até a delegacia, né? Porque existem ameaças contra o pastor Mauro, inclusive ameaças de morte, crimes cometidos como, por exemplo, apropriação indébita. Eu sei que hoje, creio que pelo menos 7 BOs e um inquérito policial tramitam em virtude da atitude irresponsável de algumas pessoas que, infelizmente, frequentam aquela casa. Manassés, nesse inquérito, eu ouvi, né, após o resultado desse inquérito, o Polilagos, ele que é membro, inclusive, da sua igreja, né, todas as pessoas que foram citadas são muito conhecidas na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e o Poli, ele acabou sendo identificado no inquérito como um possível autor dos disparos de fake news. Causou surpresa o nome dele ou vocês já esperavam por isso? Bom, foi uma surpresa porque, na verdade, Ney, ninguém vai esperar que de dentro de uma comunidade cristã surjam pessoas com um intuito e um propósito como esse. Essa fake news, ela já começou a ser premeditada antes de sua publicação, porque membros da igreja receberam cartas de ameaça, que uma fake news como essa iria ser propagada. Inclusive disseram que era como um dossiê. Na segunda ameaça, inclusive, colocaram, digamos assim, um spoiler, o primeiro parágrafo dessa fake news. Nós fomos até a delegacia, registramos uma ocorrência, e poucos dias depois, creio que 10 dias, 15 dias, essa fake news foi publicada e espalhada. Infelizmente, fake news é tida como se fosse verdadeira, é tido como se fosse uma notícia real. E as pessoas compram, em virtude das redes sociais ser esse ambiente em que parece que tudo que se propaga é verdadeiro, toma-se como se verdade fosse. E o que acontece é que a fake news foi colocada. A partir de então, o nome de algumas pessoas foram envolvidas. O nome do pastor Mauro Simões, o nome do Severino Nascimento, que é o Carlos, o nome do Cleiton Barbosa, da missionária Cicerônica e do pastor Joabe, da ADVEC de Caruaru. Várias acusações. E isso foi tido, por exemplo, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, Caixa 2. O que você imaginar de acusações foram colocadas dentro dessa fake news. A Delegacia de Crimes Cibernéticos em Caruaru entrou no caso, através de uma denúncia do pastor Joabe, a queixa foi dele lá em Caruaru. A delegacia se movimentou e um trabalho minucioso começou a ser feito. E o inquérito foi finalizado, você tem uma cópia dele, já é público, e o apontado como o autor desse fato, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o Poli Bezerra Lagos. Para a gente, uma surpresa enorme. Eu jamais esperava,
Conheço Poli há um bom tempo. Nunca esperei que isso partisse dele. Mas, infelizmente, Poli faz parte desse grupo. É um dos, digamos assim, dos cabeças desse grupo, que tem tido atitudes realmente desrespeitosas contra o pastor, contra a própria igreja, contra os membros dela. Isso é fato e notório. Quem frequenta a igreja sabe muito bem do que eu estou dizendo. Manassés, tudo isso acontece em meio a uma dissidência muito grande de membros da igreja. Claro que esse assunto, volto a dizer, é um assunto da igreja, mas hoje a sociedade tenta entender. E conversando com esses membros, volto a dizer, nós estamos ouvindo todos os lados, eles colocam uma preocupação, e me parece que esse seria o motivo central de tudo isso, de toda essa dissidência, de que você, que é filho do pastor Mauro, venha assumir o cargo de pastor na igreja no futuro, né? Me parece que essa é a grande preocupação. Essa possibilidade existe? Ney, veja só, há cerca de 4 anos eu fui ordenado pastor e todas essas pessoas que hoje se levantaram contra o pastor Mauro estavam ao meu lado. Eles aceitaram que o senhor fosse ordenado pastor? Há 4 anos atrás, sim, há 4 anos. Isso está gravado em vídeo, tudo. Eles estavam lá. O que acontece? Eu, muito embora filho de um pastor, criado dentro da igreja, conhecia muito mais da religião do que do Deus que meu pai tanto me falou. Porque a experiência com Deus é algo pessoal, Ney. É algo que cada um tem que ter consigo mesmo a partir da sua caminhada de fé. Naquele início, Ney, quando eu estive ajudando como pastor auxiliar, no ano de 2018, eu me revelei uma pessoa bastante arrogante. Arrogante de tal modo que, apoiado por esse grupo, eu comecei a afastar o meu próprio pai das atividades da igreja. Sendo que, como igreja não se trata de um ambiente de homens, muito embora sejam homens que componham, mas eu creio e entendo que é reino de Deus, Deus me tirou de lá. A partir de então eu fiz um caminho de desencontros e reencontros, até que eu voltei a Santa Cruz do Capibaribe para cuidar de meu pai. Ali eu passei por uma tragédia na minha vida e esperava naquele tempo que a igreja que deveria ser um hospital fosse aquela igreja que fosse cuidar de mim. Mas então se levanta esse grupo afirmando que eu teria voltado de Portugal a fim de cuidar da igreja, digamos assim. O pastor Mauro, uma vez que está com câncer, vai morrer logo, e aí ele vai assumir a igreja. Ney, isso não procede. Aliás, eu me pronunciei perante a igreja durante esse ano, durante um culto, de quarta-feira. Eu disse para os irmãos, a igreja tem pastor. O pastor é o pastor Mauro Simões, que está aqui do meu lado. Essa igreja tem liderança. E eu disse até assim, essas foram as palavras que eu encerrei. Eu disse, hoje eu estou me sentando nas bancas dessa igreja. Já ajudei durante um bom tempo aqui, mas apenas auxiliando, porque a igreja tem pastor, inclusive tem um co-pastor, que é o pastor Márcio. E disse ainda mais, eu disse aos irmãos, que são realmente irmãos na fé, podem me tratar por irmão Manassés. Aos demais, me tratem por doutor Manassés, porque eu estudei direito, passei na OAB, no exame da ordem, em direito civil, e para isso eu trabalho e vivo e me mantenho. Por essa razão, eu não estou nos planos e nem serei pastor da Igreja Vale da Bênção. Manassés, não está nos planos, é algo que não está nos planos agora e que pode mudar depois? Ou você realmente tem isso como decisão? Você não será pastor da Igreja Vale da Bênção? Eu tenho isso, Ney, eu quero deixar bem claro aqui, eu tenho isso como decisão. Eu volto a repetir o que eu já disse perante a igreja, agora eu estou dizendo perante a sociedade. Não serei pastor da Igreja Vale da Bênção e também não sou. O que eu estava fazendo, Ney, era tão somente um trabalho voluntário, especialmente no tempo da quarentena. Nós ali distribuímos mais de 500 cestas básicas a partir da igreja, com tantas famílias aqui na região, até chegamos até a distribuir em Toritama, mas em nenhum momento, jamais, a gente esteve, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, jamais. Jamais. O meu trabalho foi voluntário e continua até hoje. Como? Nesse momento, cuidando muito mais do meu pai e da saúde dele. Mas jamais, jamais isso está, pelo menos eu digo para você claramente, em meus planos, nem nos planos do pastor Mauro. Isso em hipótese alguma. Manassés, outro ponto, certo, e esse seria o outro também central de tudo isso, é que
esse grupo reclamou de ausência de assembleias, não estava havendo assembleias na igreja. Falaram que quando houve tentativa, houve interrupção, chegou a haver seguranças armados dentro da igreja, foi uma outra indagação que foi feita. E recentemente uma juíza ela deu uma decisão através de liminar, obrigando que a Igreja Vale da Bênção realizasse uma assembleia. A minha pergunta é, primeiro, o porquê que fosse necessário, em tese, essa decisão liminar para poder ser feita a assembleia, e segundo, por que não foi feita essa assembleia quando esses membros queriam? Ney, vamos por partes. Em primeiro lugar, ano passado foi o ano áureo, digamos assim, o topo da pandemia se deu no ano passado. Quando nós encerramos o mês de fevereiro, em março, já estourou uma pandemia, que foi a pandemia do coronavírus, quarentena. Nós ficamos até perto do final de ano em quarentena, ali viramos o segundo semestre em quarentena. Quando essa quarentena encerrou, o pastor Mauro precisou fazer um tratamento de câncer em João Pessoa e ficou lá cerca de 90 dias. Quando ele voltou, nós marcamos para o início desse ano, no caso, no mês de fevereiro, uma assembleia para a leitura das atas da prestação de contas do ano de 2020, assim como para referendar as novas diretorias e o conselho administrativo da igreja. Essa assembleia foi marcada e foi realizada. Como ainda não tinha sequer o início das vacinas, o pastor Mauro fez com as portas abertas e só pode participar da assembleia, segundo o estatuto, membros ativos da igreja. Olha, naquele dia eu acho que tinha pelo menos umas 800 pessoas na igreja, de todo tipo, que você imaginar de pessoas, apareceram lá. O pastor conseguiu prosseguir a assembleia ainda durante 1 hora e 40 minutos, mas essas mesmas pessoas que têm perturbado demais cultos, como isso está amplamente já divulgado nos BOs, que foi registrado na delegacia, elas tumultuaram a assembleia a ponto de não haver mais condições de prosseguir, porque invadiram, inclusive, o ambiente onde o pastor preside a assembleia, que é o púlpito. Por essa razão, naquele dia, foi, se eu não me engano, dia 25 de fevereiro, o pastor Mauro teve que sair pelas portas dos fundos da igreja de tão violento que eles estavam, essas pessoas estavam. Um comportamento realmente bastante agressivo, e pelo temor de que a integridade física dele fosse realmente atingida, a gente retirou ele por trás da igreja e ele foi para casa. A assembleia foi feita, está no livro de atas da igreja. Nós conseguimos ler vários relatórios e aprovados dentro daquela assembleia. Agora, em virtude da baderna que foi promovida ali dentro, Ney, era impossível prosseguir com a assembleia, porque não havia segurança, especialmente para o pastor que estava ali presidindo aquela assembleia. Convenhamos, pessoal, um senhor de 71 anos. Era preciso realmente encerrar. Não havia condições. Inclusive, isso está até... o vídeo, os áudios estão juntados, inclusive, em processo judicial a esse respeito. Quanto à questão da liminar que a juíza deu, nós iríamos fazer a assembleia, até porque é uma prática nossa fazer a assembleia. Agora, nós estávamos esperando o quê? O nível da pandemia baixar e vermos também um nível de condição de segurança para que a assembleia ocorresse. Porque você não tem ideia a quantidade de cultos dentro da igreja que badernas foram promovidas lá dentro. O pastor Mauro foi ameaçado de morte durante um culto lá dentro. Isso está gravado, isso está registrado em BO na delegacia. Nós procuramos, inclusive, o Ministério Público na seara penal para informarmos o que estava acontecendo. Porque é um fato grave, gravíssimo. E então eles entraram, uma parte desse grupo entrou com uma ação pedindo não a assembleia. A assembleia era um pedido, quem é do ramo do direito civil sabe, era um pedido alternativo. O pedido realmente deles era para que o pastor Mauro fosse afastado do cargo sem ter nenhum fundamento legal para isso. Sem ter nenhum fundamento nem ético e nem moral para isso. De tal modo que a juíza prosseguiu na sua decisão dizendo o pastor permanece na condição de pastor da igreja, pastor presidente da igreja. Tão somente realize a assembleia. O que iríamos fazer estava programado e será feito, sem dúvida nenhuma. Porque se teve uma coisa, né, que foi sempre uma marca do pastor Mauro, como pastor daquela igreja, foi a transparência, simplicidade e clareza com todo mundo. Quem conhece o pastor Mauro sabe muito bem o que eu estou falando. Para a gente fechar, em que ambiente então, ou de que forma, o que é que está sendo preparado para que seja realizada essa assembleia e a permanência do pastor Mauro frente à igreja, né, na presidência da igreja, depende também de realização da assembleia ou da opção da maioria dos membros? Como funciona isso? Não, nesse caso, né, é o seguinte, o estatuto é claro. O
Pastor Mauro é pastor presidente da igreja e só seria afastado desse cargo de pastor presidente em caso de adultério ou de desonestidade financeira. É isso que o Estatuto da Igreja Vale da Bênção diz. Nesse caso, como seria o procedimento? O procedimento deve ser apurado pelo Conselho Administrativo da Igreja, que irá conceder a que os presbíteros da Igreja prossigam com a apuração, caso haja realmente não apenas provas, mas 2 testemunhas idôneas que a acompanhem. Apenas aí, se um relatório desse for formalizado, finalizado, é que será levado à Assembleia Especial da Igreja para que seja apurado. Fora disso, qualquer tentativa de afastar o pastor Mauro da presidência da Igreja Vale da Bênção é um ato que vai de encontro ao próprio estatuto. Por outro lado, Ney, pastor Mauro é o primeiro pastor, filho dessa cidade ordenado ao Sagrado Ministério. Quem é que não conhece o pastor Mauro nessa cidade? Filho de Santa Cruz, nascido aqui na Rua Grande, por trás da Igreja Católica. Conhecido das famílias tradicionais, um homem que nasceu e que se criou aqui. Transformado pelo poder do Evangelho. Meu pai era um cachaceiro, né? Os amigos dele, como Maurício Zé Ramos, Doutor Manuel, quem conheceu também ele, que eram amigos, Augustinho Rufino, Zé Augusto, Doutor Neves, Hernando Silvestre. Quem não conheceu ou quem não conhece o pastor Mauro? Mauro de Marculino. Mas um homem íntegro, que muito embora tenha tomado suas cachaças lá no passado e tenha feito suas presepadas, como os amigos deles dizem, mas aos 21 anos de idade foi transformado pelo poder do Evangelho. E aos 71 anos de idade continua, muito embora enfrentando problemas de ordem de saúde, continua ainda firme na sua fé, pregando o Evangelho, e dentro de casa sempre promovendo os cultos domésticos diariamente. Meu pai é um homem de fé, Ney, conhecido em Santa Cruz como um homem de Deus. E não é a atitude de pessoas irresponsáveis e que tomam atitudes anticristãs que vão afastá-lo da presidência da Igreja Vale da Bênção. Manassés, muito obrigado pela sua vinda, né, para tratar desse assunto. Acho que é a primeira vez que você fala publicamente sobre isso. Obrigado, Ney, e agradeço a todos vocês que estiveram nesse momento assistindo esse vídeo ou lendo a reportagem e entendendo os fatos e a história verdadeira que é essa que está posta. Outros conteúdos como esse você encontra no blog do Ney Lima e nos nossos portais.